Olá, pessoal. Obrigado por acessar o YouTube Lela Orca em mais um nas ondas da pesquisa. Dessa vez, o doutorando do Laboratório de Manguezais do programa Biologia Ambiental, Magso Galvão, vai falar sobre a madeira oriunda do manguezal. E o campo dele de pesquisa é a tecnologia dessa madeira, né? O local da pesquisa. A gente trabalha aqui no laboratório mesmo de ecologia de manguezal, em parceria com outros laboratórios, né, de outras instituições. Um deles é o Laboratório de Multiusuário de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará, lá em Paragominas, e o Laboratório de Ensaios Mecânicos lá da USP, da Exalc, lá em Piracicaba. Fala um pouco pra gente, qual é a madeira que vocês coletam, né? No caso, o teu objeto de estudo, e o local de onde vem essa madeira? É somente do manguezal daqui da região nordeste do Pará ou de outro lugar do Brasil também? Sim. De início a gente coletou as madeiras aqui na reserva extrativista marinha Caeté-Taperaçu, localizada aqui na Península de Bragança. E são 3 espécies que a gente usa no estudo. Aí a gente fala espécie típica de manguezal, né? Mas temos uma espécie que é o Conocarpus, que é uma espécie associada ao manguezal. Você encontra ali nas restingas, próximo à praia de Ajuruteu. Vamos esclarecer, porque para mim, né, que não sou da botânica, o que existe no manguezal é a Rhizophyra, a Vicênia e Laguncularia. Tu trabalhas com alguma dessas? Sim, as 3. Nós temos e aqui. Mais a associada. É isso. Nós temos a Vicênia. Sim. Conhecido também como um mangue preto, né? Sim. Nós temos algum. Elas estão distribuídas aqui em peças diferentes. Nós temos o mangue vermelho, o Rhizophyra mangue, né? Nós temos a tinteira, ou cientificamente conhecido como Laguncularia racemosa. E nós temos o Conocarpus erecto, que é o mangue de botão, que é essa espécie associada ao manguezal. Nós trabalhamos com as 3 espécies típicas de manguezal, mais essa, e nós caracterizamos ela como um todo. Sua química, a física, a mecânica, a energética, e estamos agora entrando num processo de caracterizar essas espécies quanto à sua anatomia. Uau. Então, que legal, já comecei a gostar. Isso. Sim. Aí, falar de 2 processos iniciais aqui, que é processos básicos para a gente entender a característica de uma madeira. Primeiro nós fazemos a química, nós vamos lá, coletamos a madeira no manguezal, ela foi para um laboratório especializado lá na Universidade do Estado do Pará, lá em Paragominas, onde nós confeccionamos corpos de prova parecido com esse, só que menores. Aí a partir daí nós trituramos a parte química, a gente obtém serragens nessa espessura e até um pouco mais fino, e aí nós vamos entender outros processos. Porque nós vamos entender as cinzas dessa madeira, quanto ela produz de material de cinza. Isso é importante para a gente entender ecologicamente quais insetos, quais dessas árvores podem ser, como é que eu posso falar? Predadas por animais xilófagos, né? Nós temos outro processo, nós extraímos os extrativos, que é um composto. É utilizado para quê? É um composto secundário dessa madeira, né? Que é produzido. Todas as espécies florestais, elas produzem esses compostos secundários, que são praticamente tanino. Isso. Sim. Mas pode ter outros em pequenas quantidades. A comunidade aos arredores utilizam para quê esse tanino? Só para esclarecer. A gente tenta fazer todo esse trabalho visando a adequação de uso.
Porque algumas madeiras não podem ou não ser adequadas para tal uso. No caso do tanino, as comunidades utilizam para tingir o couro ou a rede de pesca. Sim. Hoje nem tanto, porque já tem um processo de industrialização, as redes são usadas como nylon, principalmente, mas em algumas regiões a gente ainda encontra aquele outro tipo de rede, que é um pouco mais frágil, a gente tem que curar com tanino. Na região de Tracuateua, isso é um problema ambiental lá, sim, o mais próximo da nossa região, lá na reserva extrativista de Tracuateua, porque alguns cortumes da região, como na região de Capanema, região de Miraselvos, eles usam essa espécie, o mangue vermelho, e aí chegam a degradar grandes áreas das florestas de mangue. O processo já ao contrário acontece nós mapeamos também, na Ilha do Marajó, onde nós temos um cortume muito famoso lá, que vende o couro tratado do búfalo. Até porque é mais turístico também a região, né? Só que eles fazem um pouco mais sustentável. Eles não derrubam a floresta. Eles tiram parte só dessa casca, porque o tanino, ele está distribuído principalmente na casca das espécies. Para manguezal, a espécie que tem mais quantidade, ou seja, concentração desse composto, é o mangue vermelho, a Rhizophora mangla. E, como eu vim falando, lá no Marajó é um pouco mais sustentável do que para outras regiões da costa amazônica. Lá eles não derrubam as árvores, tiram só algumas partes da casca. Por quê? Se você tirar a casca totalmente de uma árvore ou derrubar, ela vai morrer. Sim. Lá não, eles tiram parcialmente, ela vai ter capacidade e resiliência de regenerar toda aquela casca para sua proteção. E como eu falei sobre proteção, esse composto é distribuído nas cascas, principalmente para proteção dessa árvore, consequentemente do seu tecido lenhoso. Porque tanino não é agradável, não é palatável para a maior parte dos animais. E a mais difícil dos animais de predar é a Rhizophora. Já temos um resultado aí, né? E a gente buscou também entender com outras coisas, tanto com tanino quanto com a densidade da sua madeira, né? Para entender isso. Aí, aqui tem mais proteção para alguns animais, porém nós temos um animal no manguezal que é capaz de predar essa madeira, que é o turu. Ele pode predar essa madeira tanto viva como morta, porque ele tem bactérias associadas ao seu trato digestivo, principalmente na boca, que conseguem degradar esses compostos e conseguem degradar também, principalmente, a celulose. Só esclarecendo aqui, o turu, ele é um bivalvo, tá? Eu vou deixar a imagem dele aqui, para que você tenha noção do que é. E como você falou, é uma ótima sugestão para trazer em outro nas ondas da pesquisa aqui, alguém que trabalhe com turu aqui na Universidade Campos de Bragança. E o carvão? Eu estou vendo o carvão aí desde sempre. Me fala dele aí. Sim, a gente já passou pela química, entendeu ali como a gente produz, como tiramos os extrativos. Também tiramos lignina, eu já mostro para você ali. E nós temos outro processo, que é o processo de carbonização, que é a produção do carvão dessas espécies. Nós já produzimos das 3 espécies típicas de mangue e do Conocarpus, e para tentar saber se esse carvão é adequado para uso, né? Visto que o principal uso nas comunidades costeiras, tanto na costa amazônica como para o restante do Brasil e extrapolando para o mundo todo, o carvão é o mais utilizado, a fonte de recurso mais utilizada no manguezal.
E nós produzimos esse carvão em laboratório. Não deixa de ser. Isso, em laboratório, umas condições ideais. E aproveitando o máximo desse composto. Aí nós vamos... Qual é a espécie aí? Essa espécie é o Conocarpus, foi a última produzida. Sim. Nós temos das As outras... duas peças. Isso. Tá. Temos mais peças aqui. Foi a última produzida, a última parte analisada, né? As outras espécies não estão no momento aqui no laboratório, elas estão sendo feitas a parte de poder calorífico, onde vai dar o processo final de dizer esse carvão é adequado para uso e esse carvão não é adequado para uso. Nós produzimos... Só deixando um pouquinho mais esclarecido, o que seria, fala para os seguidores, o que na verdade é um carvão adequado e o que não seria um carvão adequado para uso? Um carvão adequado para uso é aquele que vai ter maior energia por tempo. E é isso que a gente tenta buscar, né? Sim, tá. Através... Categorizar, né? Isso. Ó, o exemplo que nós temos, falei das 3 espécies. Cada uma delas tem densidades da madeira diferente. A risófora é a mais densa. É verdade, eu peguei aqui, olha, são praticamente do mesmo tamanho, a gente sente aqui um peso maior, isso, né? Elas têm as mesmas dimensões. Como é peça de mostra? Como peça. Corpo de mostra, né? Corpo de prova. Corpo de prova, tem o mesmo corpo de prova, o mesmo tamanho, mas o peso é um pouco diferente, sim. Né? E a porosidade, não sei se eu estou enganada, mas me parece que tem uma mais porosa que a outra. Sim. Nós temos a segunda maior densidade, que é a Vicenha, e terceiro, o mangue branco, né? O Alagoon Claro. Esse é o primeiro preditor para a gente saber a qualidade no carvão final. Nós fizemos a densidade. Já sabemos a densidade dessa madeira. Vamos produzir o carvão dela. Tá, produzimos. À medida que a gente terminou o processo de produção do carvão, nós vamos medir. Pesar, na verdade. Porque nós sabemos o peso da madeira, essa aqui que vai para a carbonização. Após o processo de carbonização, nós vamos tirar o peso final. E aí nós vamos saber a primeira característica. Qual é que rende mais carvão. Porque nesse processo, alguns compostos voláteis, eles vão voltar para a atmosfera. Sim. Aí nós vamos saber também qual é que mais polui ou não. Sim. O carvão é todo o carbono necessária, isso. Viu? Muito necessário isso daí. O carvão é todo o carbono que restou na madeira. Ele é puramente carbono. A espécie que mais rende carvão, por incrível que pareça, é a de menor densidade, é a Alagoon Claro. Em termos de volume, é ela que rende. Segundo, de Avicenha e risófora. A que menos rende é a risófora. Porém, nos outros parâmetros, como a densidade do próprio carvão e o poder calorífico, que é o poder de queima, a que mais se destaca é a risófora. Aí nós temos que fazer um balanço através de um protocolo. E a partir desse protocolo, nós fechamos que todas elas são apropriadas para produzir carvão vegetal. Todas as 3 espécies de mangue. Com um destaque maior para a risófora mangue, que ela tem esse poder de queima maior. Ela, se produzido o carvão nas condições ideais, ela vai te dar um poder de queima maior. Você vai ter que, como é que eu posso falar? Menos desgaste no processo final da queima, né, da combustão do carvão. Aí nós estamos no processo final da espécie do Conocarpus, para finalizar.
Ele também, nos resultados preliminares, é um carvão que, junto com as três, é de ótima qualidade. Então, nós estamos servidos de 4 espécies que podem ser utilizadas na costa, né, pelas comunidades, como produção de carvão vegetal. Porém, nós sabemos que, pelo Código Florestal, essas espécies não podem ser comercializadas para fora da reserva. E já encontramos, pelo mapeamento, nós compramos em cada locais dentro da cidade, nas comunidades fora da reserva, o carvão sendo comercializado. É um processo que vem posterior a isso. Nós vamos validar esses dados com uma publicação, né? E deixa uma lacuna que a gente pretende preencher no próxima etapa acadêmica, né? Que é fazer anatomia, né? Como eu falei para você no início. Porque com a anatomia, com a caracterização dessa anatomia, que a gente faz através de um processo de polimento dessa madeira, tanto do carvão vegetal, e utilizando uma lupa com aumento de 20, a gente consegue fazer toda uma descrição das características dela. Esse processo visa auxiliar os órgãos de fiscalização na região, tanto o CMBio como as SEMAS ou o próprio IBAMA, que essas madeiras sejam rastreáveis. A partir do momento que esses órgãos e que esses dados estejam disponíveis em um banco de dados que ele já usa, que é aplicativos de caracterização anatômica para madeira, é muito utilizado na Amazônia para as árvores de terra firme, né? Floresta de terra firme. Nós estamos organizando e iniciando esse processo para caracterizar e inserir esses dados num banco desse de aplicativo e que auxilie nesse processo de fiscalização. Isso é importante para dar rastreabilidade, para a gente saber de onde está vindo essa madeira e para onde vai. E na verdade coibir esse processo que nós já estamos acompanhando, que está saindo da reserva, está saindo da região. Hoje o carvão vegetal da madeira de mangue já é comercializado dentro do município de Bragança, nós encontramos já, e dentro de outros municípios também, como Tracuateua e Augusto Corrêa. Esse processo pode acontecer em outras cidades na costa, como Viseu, ou próprio outras regiões. Qualquer outro lugar. E a gente está tentando, através da tecnologia da madeira, até mesmo fornecer subsídio para um manejo florestal. Que legal. Isso. A gente também fez o processo mecânico das 3 espécies. Conocarpus não, porque é mais difícil a gente produzir um corpo de prova como esse. Um corpo de prova desse, ele vai para um ensaio mecânico num laboratório especializado lá na Exalc, lá na USP, lá em Piracicaba, onde nós podemos saber com os ensaios mecânicos qual é a madeira que mais resistente, a madeira que é mais resistente dentre as 3. Aí a gente pode extrapolar para os processos ecológicos, entender como essa madeira lida no ecossistema que é lamoso, que tem processos ecológicos como os ventos, como as marés, que são forças que exercem sobre essa floresta, e também os processos usuais para a comunidade. Visto que as comunidades usam as 3 espécies para suas construções de suas casas, né? A Rizofra, ela, como nos outros ensaios, né, de física e de química, elas têm a melhor resistência
nós comprovamos isso. E ela é apropriada para usos de força nas construções. Ela pode servir principalmente como esteio de uma casa, ou como uma viga, porque ela irá resistir melhor que as outras duas. E visto a processos ecológicos, todas as risóforas do mundo todo, nós temos aqui a risófora mangue, mas na Ilha do Marajó nós temos a risófora harrisoni, a racemosa. Todas essas risóforas, nossa pesquisa e com base em dados já publicados, as risóforas elas tendem a ser, as risóforáceas elas tendem a ser mais resistentes dentre as outras, todas as espécies de mangue. Então se acontecer algum processo, nós estamos num cenário de mudança climática, se nos acontecer algum processo sobre a costa que venha exercer força, eventos de força sobre essas espécies, sobre essas florestas, a risófora ela tende a lidar muito bem com esses impactos. Na região da Indonésia, eles já utilizam essa forma, como lá eles têm os grandes tsunamis, os grandes ciclones e outros eventos. Eles tendem a restaurar a floresta, essa que foi derrubada, com as risóforáceas, porque ela tendem a segurar essa força melhor que as outras espécies. As outras, como a vicenha e a laguncular, tendem logo a quebrar, logo a cisalhar, que a gente chama, que é um processo de rachar, né? Sim. Cisalhamento é esse processo de rachar. E esse é um processo que nos dá um entendimento ecológico sobre essas espécies, num manguezal, no ambiente, e também nos fornecem dados para dar segurança em termos de uso dessas 3 espécies nas comunidades para suas construções. Que trabalho bacana, muito rico, porque viu? Aí nós já produzimos uma cartilha no projeto Mangues, nós vamos produzir uma mais específica ainda para distribuir nas comunidades, para mostrar que se o comunitário lá for fazer o esteio da sua casa com um mangue branco, essa casa tende a um dia sofrer as consequências do intemperismo e vir abaixo mesmo. Sim. E já se ele construir com uma risófora mangue, essa casa está mais segura em termos de construção. Max, muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade em mais um, né? E quero voltar quando tiver os resultados. Sim. Tá? Fica aqui a promessa, né, da gente voltar quando tiver os resultados. Já assim, é isso mesmo, tá? Mas obrigado por participar de mais um das Ondas da Pesquisa. Obrigadão. Obrigado.